Obrigado, Pastor Clayton. Obrigado por la palavra conferência. O que eu posso dizer? Eu tenho nada mais para dizer. Não preciso mais ficar aqui. I don't need to be here anymore. O coração está cheio. Cheio. It's been great to be with you. Meu coração está cheio, tem sido ótimo estar com vocês. And I'll take your wonderful faces and conversations that we've had back with me to my family and our church. E eu terei o prazer de levar as conversas e também os rostos amigáveis dos irmãos para a minha igreja, para a minha cidade, de volta quando eu voltar para lá. And now let's turn our hearts to Joshua chapter 5. Vamos agora meditar no texto de Josué, capítulo 5, Verses 13 through 15. versos 13 a 15. We were singing earlier, Deus está presente. Nós estávamos cantando há pouco, Deus está presente. But this is good news and bad news. Mas isto significa boas novas e também más notícias. And that's one of the things that we see from this passage before us. E isso é uma das coisas que a gente consegue ver aqui nesta passagem diante de nós. For our God is holy and we are on holy ground. Porque Deus é santo e nós então estamos num terreno santo. Joshua 5 verses 13 through 15. Josué 5, de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: Estás a nosso favor ou a favor dos nossos adversários? Ele respondeu: Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. I've really enjoyed lately pouring myself into Joshua. Eu gosto de me colocar no lugar de Josué. It's a beleaguered book in our day. Este é um livro bastante útil para os nossos dias. Many mainline Christians especially are ashamed that this book is in our canon. Mas há muitos cristãos ou pessoas na tradição cristã que parecem que se envergonhar de que este livro faz parte do cânon. After all, it's about holy war and holy land. Porque este livro fala de guerra santa, de terra santa. Isn't it about thinking you have God on your side? Sorry? Isn't it about thinking you have God on your side? Não é um livro que fala sobre nós termos Deus ao nosso lado. A nation, a particular race, thinking that it can wipe out its neighbors simply because God is its friend. É um livro que fala de uma nação, uma etnia particular que pode varrer outras nações do mapa simplesmente porque Deus está ao seu lado. Some preachers have even called this a text of terror. E alguns pregadores têm chamado este livro de um texto de horror, de terror. A part of the literature of terrorism that still fills our imagination. Uma parte da literatura que fala de terrorismo e que ainda enche as nossas imaginações. And still stirs people, Jewish people, Christians, Muslims, to acts of terror. E que instiga pessoas, especialmente islâmicos, judeus, para atos de terrorismo. It's certainly true that many Christian crusaders in the Middle Ages invoked the book of Joshua for their holy wars. E é certo que na Idade Média muitos dos cruzadores invocavam os textos de Josué como base para suas ações. And many so-called Christian nations have imagined that they too, like Israel, can enter into a covenant with God. E também outras nações cristãs, como Israel, entenderam que podiam entrar em pacto, aliança com Deus com base neste livro. That their land is holy.
E por isso eles passaram a assumir que a sua terra é santa. And they can execute holy war against those who are living there. E que podem executar então algum tipo de guerra santa contra aqueles que estão vivendo naquela terra. But of course all of this is a misuse of this text. A misuse. Mas, obviamente, isso é um uso equivocado deste texto. Because this is very unique, very specific in the history of God's saving purposes. Porque o que nós temos aqui é algo muito único, muito singular no propósito salvífico de Deus. God promised Abraham an earthly land and an earthly heritage. Deus prometeu a Abraão uma herança terrena, uma terra que a ele pertenceria. He also promised him a heavenly, everlasting land. The whole earth will be full of the glory of God. Mas ele também prometeu uma terra que seria celestial e que seria repleta da glória de Deus. If you're familiar with the story of Hamlet, Shakespeare's Hamlet, Se você conhece alguma coisa da história de Hamlet, de Shakespeare, there's a play within the play há uma peça dentro da peça where Hamlet stages, with the help of players, a sort of small-scale picture of what has actually happened with his uncle and his mother. onde Hamlet ele monta uma peça junto com outros companheiros seus, em que uma imagem daquilo que acontecera a seu tio é demonstrada. And the point is for his uncle and his mother to watch this little play within a play and realize that Hamlet knows what has actually happened in reality. E a ideia então é que esta peça dentro da peça sirva para mostrar para a mãe dele aquilo que ele sabia do que havia acontecido. God created Israel as a play within a play. Então, Israel, se posso usar como ilustração, é algo criado por Deus para que seja uma peça dentro de uma peça maior. To magnify the sinfulness of sin by bringing in the law. Para magnificar a pecaminosidade do pecado através do advento da lei. And then by pointing to its solution through the sacrificial system. E apontando para a solução do pecado através do sistema sacrificial. But it was always intended to be a temporary typological regime. Mas este regime, ele tinha a intenção desde o início de ser temporário e tipológico. Like Adam, Israel was to drive the serpent out of the garden. Como Adão, Israel tinha de colocar a serpente para fora do jardim. You remember Adam, instead of casting the serpent out of the garden, allowed the serpent to enter into conversation with his wife. Porque você se lembra, Adão, ao invés de expulsar a serpente do jardim, ele permitiu que ela entrasse em diálogo com sua esposa. And the snake seduced his wife and then him as well. E a serpente então seduziu a sua esposa e ao próprio Adão. And something similar is going on in this land that belongs to God. E algo semelhante está acontecendo agora nesta terra que pertence a Deus. It's a new Eden. É como se fosse um novo Éden. 6 days of labor and the 7th day of rest. 6 dias de trabalho e o 7º dia de descanso. Just as God created the world in 6 days and then on the 7th day he rested. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. That doesn't mean he took a nap. That doesn't mean he took a nap. Isso não significa que no 7º dia ele tirou um cochilo. It means rest in a royal sense. Quer dizer descansar num sentido de realeza. When a king takes his throne after conquering everything. Quando um rei assenta-se no trono após conquistar tudo que havia para ser conquistado. Then Adam was to conquer as an image of the great king. E Adão deveria conquistar como uma imagem do grande rei. And then on the 7th day, enter into his glory. E este rei no 7º dia entrou na sua glória. And this was the purpose of Israel to show in a small way this pattern of working conquest and rest from all of war. Então, Israel tinha este papel de mostrar, de exibir para o resto do mundo algo semelhante ao que acontecera no Éden, Deus trabalhando em 7 dias, no 7º entrando no seu descanso real.
So this is a new Exodus. Então, em algum sentido, este é um novo êxodo. When God brings his people to the verge of the Jordan. Quando Deus traz o seu povo às margens do Jordão, Instead of the Red Sea, it's the Jordan. e ao invés então de ser o Mar Vermelho, agora é o Rio Jordão, That he parts so that his people can pass through to conquer. e ele abre o rio a fim de que o povo seja capaz de atravessá-lo. Yet what's interesting is that it's not they who are working these 6 days. Mas o interessante é que não são eles, o povo, que está trabalhando por 6 dias. The phrase appears again and again throughout the book of Joshua. God delivered them into the hands of his people. Mas esta frase aparece tantas e tantas vezes neste livro de Josué: Deus os livrou e os entregou na mão do seu povo. Repeatedly, God basically says, just sit there and don't do anything. Don't get in my way. Just watch. I will deliver them into your hands. É como se Deus estivesse dizendo: não faça nada e nem me atrapalhe, apenas assista o que estou fazendo, porque eu entregarei os seus inimigos nas suas mãos. And this is even evident in the name of Joshua himself. E isto é algo evidente, inclusive, no próprio nome de Josué. Yahshua. Yahshua. Yahweh saves. Yahvé salva. The people don't save themselves. O povo não se salva a si mesmo, Yahweh alone saves. mas Javé, somente ele salva. And by the way, this is the same name as Jesus, E a propósito, Josué é o mesmo nome de Jesus, the greater Joshua. o grande Josué. But I'm getting ahead of myself. Mas agora eu estou me adiantando um pouco. Now what's interesting is God has led his people across to conquer. Então, o interessante é que Deus conduziu o seu povo através de conquistas, So now they're in the Holy Land. e agora o povo está na Terra Santa. And a sword is drawn. E uma espada é desembainhada. In verses 1 through 12 of chapter 5. Nos versos 1 through 12 of chapter 5. Nos versos 1 a 12 do capítulo 5, God draws his sword towards Israel. Deus aponta sua espada em direção a Israel. Now this is very important. E isto é algo muito importante, Before the sword is put to the neck of God's enemies, porque antes da espada ser colocada no pescoço dos inimigos de Deus, it is put to the reproductive organ of his own people. é colocada The reproductive organ, male reproductive organ. é colocada na direção do órgão reprodutor do seu próprio povo. The fathers were not circumcised. Os pais não tinham sido circuncidados. They didn't even observe the basic requirements. Eles não observaram aqueles requerimentos mais fundamentais da lei. They didn't believe the promise and they died in the wilderness. Eles não creram na promessa e morreram no deserto. But now their children are circumcised. Mas agora os seus filhos, estes sim, estão circuncidados. They have seen what God has done in their midst. E eles viram o que Deus fizera no seu meio. And they submit to the rite of circumcision. E então submeteram-se à lei da circuncisão. Circumcision was God's sign and seal of judgment. E a circuncisão era o sinal visível de juízo de Deus. If the foreskin is cut off, then the whole person will not be cut off. Se a pele não fosse cortada, então o povo seria cortado. Because we're born in sin. Porque nascemos em pecado. And the male reproductive organ points toward the fulfillment of a promise of a sinless Savior. E o órgão reprodutor masculino, ele aponta, points toward, Of a sinless Savior. Points forward to the coming of a sinless Savior. aponta para a vinda de um Salvador sem pecado. By the way, that's why circumcision is no longer a rite for us. E é por isso que a circuncisão já não é mais exigida para nós. Because the seed of the woman who would crush the serpent's head has come. Porque a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente já veio. But God, first of all, turns his sword towards his own people. Então Deus desembainha sua espada e a aponta em direção ao seu próprio povo. To put it crudely, he says, cut that off or I will cut you off. Colocando em termos bem rudes, é como se ele estivesse dizendo: corte isto fora, ou então eu te cortarei fora. This is not exactly the kind of religion that you would invent if you wanted to have a nationalistic deity.
Esse não é o tipo de religião que as pessoas da sua imaginação inventariam se você quisesse ter uma deidade nacional. If you wanted God for your mascot, you probably wouldn't start the story by having him put the sword to you. Se você quer um Deus para a sua própria nação, provavelmente você não criaria um que aponta a espada para você. But God told his people, when you go into the land, Mas Deus disse ao seu povo, quando fores à terra, realize this, it's not your land. preste atenção nisso, a terra não é sua, It's my land. é minha terra, Deus disse, And he says, you are merely tenants in my land. e vocês são apenas inquilinos da minha terra. And so the same terms of judgment that are now falling on these pagan peoples Então, os mesmos termos de juízo que estavam caindo sobre os povos pagãos, will fall also on Israel if Israel doesn't remain holy in the land. também cairia sobre Israel se o povo de Israel não permanecesse santo na terra. God said, I will drive you out just as I have used you to drive out the nations before you. E Deus disse, eu os expulsarei daqui da mesma maneira como eu os usei para expulsar o povo que aqui habitava antes de vocês. It's a very important point. Então, este é um ponto muito importante. Increasingly, we will be asked as Christians by non-Christians how we can believe texts like this. É porque mais e mais em nossa sociedade nós seremos indagados por não cristãos como é que nós cristãos podemos confiar e crer em textos como este do livro de Josué. But the first thing we have to tell them is that this is not a nationalistic idol. Mas a primeira coisa que precisamos dizer a essas pessoas é que não há neste livro aqui uma espécie de ídolo nacionalista ou de deidade nacionalista. Israel testified to a God who claimed them and the land as holy and would drive them from the land if they were not holy. Então aqui Israel testifica de um Deus santo que exige do próprio povo de Israel santidade para que habitem na terra e se não forem santos serão dela expulsos. Furthermore, this holy war was to be limited. Então esta guerra santa, por assim dizer, ela precisava ser contida, limitada. Very specific nations are singled out. Nações muito específicas são aqui nomeadas. Nations associated with child sacrifice and gross idolatry and immorality and violence. Nações que são identificadas com o sacrifício de crianças, com idolatria grosseira, com o paganismo dos mais toscos, imoralidade e tudo mais. They're polluting God's land. Aquelas nações estavam poluindo a terra de Deus. So this is not ethnic cleansing. Então isso aqui não é uma limpeza étnica. This is God wiping the violent out of his land so that he can plant his own vine. Aqui é como se Deus estivesse limpando os violentos da sua terra para que ele pudesse plantar nela a sua vinha santa. And it cannot be invoked by us or our nations. Então este texto não pode ser invocado por nós para que falemos de nossas próprias nações. Nor can it be invoked by us for our churches. E também não pode ser invocada por nós para tentarmos, através desse texto, representar nossas igrejas. This is limited to this time in biblical history. Isto está limitado a este tempo na história bíblica. Okay, so it's holy land, therefore holy war. Então, a terra é santa e o povo está engajado numa guerra santa. It's a double-edged sword pointed both at Israel and the nation. E é uma espada de dois gumes que está apontada para Israel e também para as nações pagãs. Everything in the land is devoted to the Lord. Tudo na terra é devotado ao Senhor. Either circumcised, devoted to life in the land, Os circuncisos que são devotados para viverem na terra, or uncircumcised and sinful and devoted to destruction. ou aqueles incircuncisos e pecadores que estão destinados à destruição. If in the latter case, E no último caso, it would include men, women, children, dogs, cats, hamsters, incluiria homens, mulheres, crianças, gatos, cachorros e até hamsters.
anything that belonged to you. Qualquer coisa que pertencesse à família. Your socks would have to be burned. Até suas meias teriam de ser queimadas. Because everything is holy unto the Lord. Porque a terra e tudo mais era santo na mão de Deus. But now we come to a very odd scene. Mas agora a gente chega para uma cena muito singular. God had promised Joshua at the very beginning that he would be with him just as he's been with Moses. Deus prometera a Josué que estaria com ele o tempo todo, assim como ele fizera com Moisés. You will be my spokesman. Você será o meu porta-voz. You will speak my words. Você falará as minhas palavras. And they will listen to you even as they listened to Moses. E o povo te ouvirá da mesma maneira como ouviu a Moisés. That last promise may not have been so helpful for Joshua actually. Talvez essa última promessa não fosse tão útil a Josué, na verdade. He might have asked the Lord, I hope they'll listen to me a little better than they listened to Moses. É como se ele estivesse dizendo ao Senhor, eu espero que eles me ouçam um pouco melhor do que eles fizeram com Moisés antes. But here is Joshua suddenly confronted by this God in a confrontational way. Agora, de repente, Josué está sendo confrontado de uma maneira curiosa por este Deus neste texto aqui. Suddenly, a man is standing there with his sword drawn. E de repente, um homem coloca-se diante de Josué e desembainha sua espada. God has turned his sword away from his own people because they were circumcised now. O Deus havia retirado a espada de seu povo porque o povo havia se circuncidado. But now he points his sword towards Joshua himself. Mas agora ele está apontando a espada para o próprio Josué. Understandably, Joshua went to him and said to him, "Are you for us or against us?" E naturalmente Josué foi na direção daquele homem e perguntou: estás conosco ou contra nós? Whose side are you on? De que lado você está? Can you imagine being on the battlefield and there's someone who is not wearing the uniform of either army who suddenly shows up and draws his sword at you? Você consegue imaginar essa cena de você estar num campo de batalha e de repente aparece um homem que não está usando o uniforme de nenhum dos dois lados, coloca-se diante de você e desembainha a espada apontando na sua direção? That's why it's especially startling to hear the stranger's response. E é por isso que é especialmente assustador ouvir a resposta desse forasteiro, deste homem estranho. No, but I am the commander of the army of the Lord. Ele disse: não, eu sou o comandante do exército do Senhor. Now, no is not exactly an answer to the question that he asked. Agora, não é exatamente uma resposta à pergunta que ele fizera. Are you for us or are you against us? Você é por nós ou contra nós? No. Ele disse: nenhum dos dois. No, wait. No, Joshua could say, my question was, are you for us or against us? Mas Josué poderia dizer assim: pera lá, você é por nós ou contra nós? So the way you respond to a question like that is either for us, check the box next to for us, or check the box next to against us. Então é como se Josué estivesse dizendo para ele: olha, o jeito certo de você responder a pergunta é mais ou menos assim: se for sim, você faz um xizinho no sim; se for não, você faz um xizinho no não. But when I ask, are you for us or against us, the right answer isn't no. Mas quando eu perguntei: você é por nós ou contra nós? A sua resposta foi: nenhum dos dois. And the meaning, of course, is neither. E o que significa exatamente isso: nenhum dos dois. I transcend partisan sides here. E é como se quisesse dizer: eu transcendo ambas as partes aqui. I am for my holiness. Eu sou pela minha própria santidade. I am for my land. Eu sou pela minha terra. I am for my covenant. Eu sou pela minha aliança. And if you are for me, E se você for por mim, then you will conquer. então você conquistará. If you are not, I will cut you off. E se você não for, então você será cortado fora. Now again, if you were making up a myth in order to justify your nation's ethnic cleansing. Agora, se você estivesse criando um mito para justificar a limpeza étnica realizada por sua nação, como acusam este livro de fazê-lo,
you're not going to make the story so ambiguous concerning whether there is an unconditional right to this land. Então a história não seria produzida de maneira tão ambígua acerca de se há uma condição, uma razão incondicional para se ter esta terra. The scene here is very similar to that scene when God called Moses. A cena aqui é muito semelhante àquela cena em que Deus chama a Moisés. Here the commander of the army of the Lord even says, "This is holy ground you're standing on. Take off your sandals." Lembra, aqui o comandante do exército do Senhor diz a Josué: tire a sandália dos teus pés, porque o terreno em que pisas é santo. Nothing man-made. Nada que tenha sido feito pelo homem. Take off your shoes. Tira os seus sapatos, as suas sandálias. I want the clay that I fashioned into a human being standing barefoot on my holy land in my sanctuary. Eu quero que o barro que eu transformei em um ser humano esteja descalço nesta terra santa que pertence a mim. What he's saying is, this place where you're standing is no less than the Holy of Holies. E, em outras palavras, o que ele estava dizendo é que este lugar onde você está é nada menos do que Santo dos Santos. And if you don't follow my instructions of holiness, you will die in the Holy of Holies. E se você não seguir as minhas instruções sobre a santidade, você vai morrer no Santo dos Santos. And so Joshua takes off his sandals Então Josué tira suas sandálias and he listens to the captain of the Lord's army. e ele dá ouvido então ao comandante do exército do Senhor. And just as mysteriously as this figure came into the picture, E tão misteriosamente como esta pessoa, esta figura aparece aqui neste quadro, nesta história, just as mysteriously he rides into the sunset. também, mais misteriosamente ainda, ele anda em direção ao pôr do sol. But whoever he is, Joshua recognized that he was nothing less than Yahweh himself. E quem quer que ele fosse, Josué reconhece aqui que ele era nada menos do que Javé em pessoa. The commander of the army of the Lord. O comandante do exército do Senhor. So all of this conquest that is going on, Então toda essa conquista que está acontecendo, every time God says, I will cast them out of the land. é sempre Deus dizendo: eu os expulsarei da terra. Just stand and watch what I do. Fica quietinho e assista o que eu estou fazendo. I will deliver them into your hand. Eu livrarei e os expulsarei e os entregarei nas suas mãos. It is this person standing before Joshua who is saying all of this. He's the one who's doing all of this. He is the commander of the Lord's army. Então esta pessoa que coloca-se diante de Josué está dizendo, em outras palavras, sou eu quem estou fazendo tudo isso. Eu é quem estou expulsando todo este povo daqui e colocando as terras nas mãos do povo de Israel, de Josué. And so this is what is called a theophany or a Christophany. Então, esta aparição aqui é o que é chamado na teologia de cristofania ou de teofania. Before he assumed our humanity, Antes de Cristo assumir a nossa humanidade, the eternal Son of God would appear sometimes as an angel appearing as a man. o eterno Filho de Deus, ele apareceria algumas vezes na história como um anjo que tinha aparência de homem. Foreshadowing the day when he would actually truly assume our humanity. E ele estava então já lançando alguma sombra para o dia em que ele verdadeiramente assumiria a nossa natureza humana. There are about 6 or 7 passages where it's very clear in the Old Testament that the angel of the Lord is different from Yahweh and yet is Yahweh. Então, há muitas passagens no Antigo Testamento que indicam que o anjo do Senhor é diferente de Javé e ao mesmo tempo é Javé. For example, in the destruction of Sodom and Gomorrah, Por exemplo, na destruição de Sodoma e Gomorra, there are 3 angels, há 3 anjos. and yet one of them is identified as Yahweh himself. E um deles é identificado como Javé. Then 2 of the angels go on to Sodom, E 2 dos anjos então dirigem-se a Sodoma, while the angel identified as Yahweh returns to heaven to execute the judgment. enquanto que aquele anjo identificado como Javé sobe aos céus para exercer o juízo. Brothers and
and sisters, whether it's Sodom or it's the Canaanites and all of the ites who are being driven out of Canaan, Então, seja Sodoma ou os cananeus e todos os demais que ali habitavam, que foram expulsos da terra, it is a preview of coming attractions. isto é uma espécie de antecipação de coisas que haveriam de acontecer. It's just a flash, an anticipation of the last judgment when Christ will come with his sword in his mouth. Isto é apenas uma antecipação, uma demonstração daquilo que haverá de acontecer quando Cristo voltar em juízo com a espada saindo de sua boca. Jesus Christ is the divine Son installed on Mount Zion. Jesus Cristo é o Filho divino que está instalado no Monte Sião. In Psalm 2, we're reminded, kiss the Son, lest he become angry and you perish in the way. O texto de Salmo 2 nos lembra: beije o Filho para que ele não se irrite, For the Lord has installed his king on his holy porque hill. Deus colocou o seu rei no Monte Santo. He is the commander of the armies of the Lord. Ele é o comandante do exército do Senhor. Even the marching for 6 days with Jericho falling on the 7th Mesmo a marcha por 6 dias, que resultou no 7º dia na queda de Jericó, shows the connection with creation. mostra a conexão com a criação. 6 days of conquest, work. 6 dias de conquista, trabalho. Then the 7th day, God enters into his victorious rest. E no 7º dia, Deus entra no seu descanso vitorioso. Adam is to work for 6 days and then enter into God's 7th day rest. Adão tinha de trabalhar por 7 dias e no 7º entrar no descanso divino. But instead of imitating the one in whose image he was created, he decides to take his own trail. Mas ao invés de imitar aquele em cuja imagem ele foi criado, ele prefere criar o seu próprio, seguir o seu próprio caminho. But in the fullness of time, God sent a true Adam and a faithful Israel. Mas na completude dos tempos, Deus manda o verdadeiro Adão, que cumpre toda a vontade de Deus. The seed of the woman A semente da mulher and the seed of Abraham and Sarah. e a semente de Abraão e Sara. And he finally drove Satan out of God's garden. E ele finalmente expulsou a serpente do jardim de Deus para todo sempre. And that's why the book of Revelation also refers to the 7 bowls, refers to the wrath of God that is poured out É por, on Babylon, just as on Jericho. é por isso que no livro de Apocalipse nós vemos aquela imagem da ira de Deus sendo derramada sobre a Babilônia, como também foi em Jericó. Sounds odd for a military campaign that people would march around a city for 6 days and then it would just fall. E parece muito estranho para uma estratégia militar que um povo marcharia em torno de uma cidade por 6 dias e no 7º simplesmente aquela cidade cairia. But the point was, Yahweh is the commander of his own army, and Yahweh is the one who will bring victory for his people. Mas o ponto era que é Javé que é o comandante do seu próprio exército e é ele, somente ele quem dá a vitória para o seu povo. The trumpet is blasted each day, A trombeta é tocada todos os dias. and on the 7th day, when the trumpet blasts, the walls fall. E no 7º dia, quando ela finalmente ressoa, o muro cai. And the 7 trumpets in Revelation 8 through 11 are assuming this story that I'm telling. E a trombeta do livro de Apocalipse, capítulo 7 até 11, está assumindo a história que nós vemos aqui. So now to conclude, Então, para caminharmos para a nossa conclusão. what does an ancient story like this mean for us? O que uma história tão antiga como esta significa para nós? There are 2 ways we can go wrong with this text. Há 2 maneiras para nós interpretarmos mal esta passagem. The first is to say we're so embarrassed by this cannot be the God we worship, the Father of Jesus Christ. Uma delas é dizer que isso nos embaraça, nos envergonha de maneira tal que este não pode ser o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. The Old Testament God is a mean God. O Deus do Antigo Testamento é um Deus perverso.
The God of the Jews is a God of terror. O Deus dos judeus é um Deus de terror. But we have the kinder, gentler God in the New Testament who's called Jesus. Mas a gente tem um Deus mais bondoso, gentil no Novo Testamento que é chamado Jesus. This will not do. Este tipo de interpretação não presta. For many reasons, but especially one. Por muitas razões ela não presta, mas especialmente por uma. No one talked about hell more than Jesus Christ. Ninguém falou mais sobre o inferno do que o próprio Senhor Jesus Cristo. If we have a problem with these very limited holy wars, Se nós temos um problema com essas guerras santas que são tão contidas e limitadas, that were never meant to be universalized, que nunca teve o propósito de ser universalizada no seu sentido, we're really going to have trouble with the wrath of the Lamb on the last day. então nós teremos muitos problemas com a ira do Cordeiro no último dia. Jesus came the first time as a suffering servant, Jesus veio pela primeira vez como um servo sofredor. not crying out in the streets, Ele não veio clamar pelas ruas. not putting a sword to people's necks, Ele não veio colocar a espada nos pescoços das pessoas. not driving out the Romans, Ele não veio para expulsar os romanos, but dying for the sinners all around him. mas morrer pelos pecadores de todos os tempos. A state of humiliation. Um estado de humilhação. But he'll return Mas ele voltará. on a white horse E ele voltará num cavalo branco, in glory, em glória. racing towards his enemies E ele se dirigirá contra os seus inimigos, with the army of his saints in his train. com um exército dos seus santos na sua retaguarda. And it will be the war to end all wars. E vai ser a guerra das guerras. When Jesus began preaching, Quando o Senhor Jesus começou a sua pregação, he began casting Satan out of the Holy Land. ele começou expulsando Satanás da Terra Santa. But the religious leaders turned themselves and the hearts of many against Jesus as the Messiah. Mas os líderes religiosos, eles endureceram seu coração e fizeram com que outros também assim o fizessem com respeito a Jesus, o Messias. He's not the commander of the Lord's army. Eles diziam, ele não é o comandante do exército do Senhor. He's a blasphemer. Ele é um blasfemo. He makes himself equal with God. Ele faz-se igual a Deus. He's not reinstituting the temple and taking everything that is unclean out of the temple. He is asserting that he can forgive sins without the temple. Ele não está reinstituindo o templo e tirando as coisas impuras do templo. O que ele está fazendo é dizendo que ele é o templo e ele tem poder para perdoar pecados. For his own part, Jesus actually did execute this in his last week towards Good Friday. Mas é bom lembrar que, de fato, no final das contas, Jesus realmente executou esta limpeza do templo na sua última semana, antes daquela sexta-feira da paixão. Hail to the chief, they sing when he rides into the city of Jerusalem. Hosana ao Rei dos Reis, se dizia quando Jesus entrava pelas ruas de Jerusalém. But everybody falls quiet as they hear what he says and see what he does. Mas todos ficavam quietos, calados, quando viam o que ele fazia e ouviam o que ele dizia. Like an Old Testament prophet, Como o profeta do Antigo Testamento, he speaks woes or legal condemnations upon Israel. que lançou ais e condenações legítimas legais contra Israel. Just as John the Baptist said, even now the axe is laid to the root of the tree. Assim como João Batista disse que agora mesmo o machado está lançado à raiz da árvore. Jesus now swings it. E agora Jesus então ele levanta o machado e o lança. He curses the fig tree, Ele amaldiçoa a figueira, which is a symbol of Israel and its fruitfulness. o que é um símbolo de Israel e a sua fertilidade. Imagine your national symbol Imagina o seu símbolo nacional on the most patriotic day of the year. no dia mais patriótico do ano. Someone placing a judgment on that, burning it in the street. Alguém lança um juízo sobre este símbolo queimando-o na rua.
Jesus curses the fig tree and immediately it withers and dies. Então o Senhor Jesus Cristo amaldiçoa aquela figueira e imediatamente ela murcha e morre. And Jesus says, "May no one ever eat from your fruit again." E Jesus então diz que ninguém nunca mais coma do seu fruto. And then he tells the disciples, "If you had faith just the size of a mustard seed." Então ele diz aos discípulos: se vocês tiverem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, You could say to this mountain, você poderia fazer com que esta montanha se movesse. referring to the Temple Mount, E ele estava se referindo ao templo, crowned by the temple. aquela que coroava o templo. You could say to this mount, go take a flying leap into the sea. Ele disse: vocês podem dizer a este monte, lance-se ao mar. But people couldn't see until after the temple was destroyed. Mas as pessoas não puderam perceber até que o templo onde que estava no monte foi destruído. That Jesus was the true holy place. E eles não perceberam que no final das contas Jesus era, ele sim, o lugar santo. That the temple merely pointed to him. Que o templo simplesmente apontava para ele. And that here the temple graciously welcomes the repentant prostitutes and tax collectors and outsiders and unclean. E que este, que é o verdadeiro templo, é aquele que recebe a prostituta, o cobrador de imposto em arrependimento e perdão. And simply by being united to him, they become clean as E well. apenas por unirem-se a ele, ao templo, eles tornam-se puros e limpos. So the sword is now put to the religious leaders' necks. Então, a espada agora está apontada para o pescoço dos líderes religiosos. While he welcomes the outcasts whom the religious leaders had excluded. Enquanto ele recebe aqueles que haviam sido excluídos pelos próprios líderes religiosos. And the king said to his disciples, in this time, right now, E o rei disse aos seus discípulos: neste tempo, agora mesmo, we're not driving out our enemies. nós não estamos expulsando os nossos inimigos. For now, God sends the rain upon the just and the unjust alike. Porque neste momento Deus manda o seu chover para o justo e para o injusto. You have heard it said, hate your enemies and cast them out of the land. Vocês ouviram aquilo que havia sido dito antes: odeie os seus inimigos e expulse-os da terra. But I say, love your enemies Mas eu digo: ame os seus inimigos and pray for those even who persecute you. e ore por aqueles que te perseguem. Sometimes you will have to be the brunt of the sword of others. Às vezes você vai ter que ser o alvo da espada de outros. And when James and John, the sons of thunder, E quando Tiago e João, filhos do trovão, accompanied Jesus on a trip to a Samaritan village, acompanham Jesus em uma viagem por uma vila samaritana, and they reject the message. e aquelas pessoas rejeitam a mensagem. They want to call fire down from heaven E- to destroy the Samaritans. Eles queriam que fogo descesse do céu para que os samaritanos fossem destruídos. And Jesus rebukes them and they go to another village. E Jesus os reprova e eles vão então para uma outra vila. See, this is not the time for doing that sort of thing. O ponto é que agora não é o tempo para que este tipo de juízo seja exercido. Isn't it a wonderful thing that when we become angry with people for not accepting Christ, A guerra, a violência, a injustiça, os ódios, is left behind us, tudo será deixado para trás de nós. and we enter into his everlasting seventh-day rest. E nós entraremos então no seu 7º dia de descanso que dura para sempre. Hearing those words of the commander of the army of the Lord. E ouviremos aquelas palavras do comandante do exército do Senhor. Well done, thou good and faithful servant. Enter the kingdom prepared for you from the foundation. Muito bem, servo bom e fiel, entra no reino que foi preparado para ti. Amém.